Hello people, hi students, hi everybody, how are you? Are you fine? I hope so. Bem pessoal, hoje veremos a página 73 e ela nos traz já uns exercícios para nós resolvermos as questões de número 3, 4 e 5. Mas antes teremos que ver aqui o conteúdo, o assunto referente a essas questões, que é o Simple Past do to be, alright? Simple Past to be. Passado simples do verbo to be, do verbo ser ou estar, ok? Então temos aqui a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. Aqui é apenas uma caixa de texto, está muito resumido, então eu separei um material para nós conferirmos juntos, alright? Explicando melhor este assunto aqui do Simple Past. Vamos ao material então. Pronto, leiam comigo agora sobre o Simple Past. Let's go. O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando usar? O Simple Past é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Verb to be in the past equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito de ser e estar na língua portuguesa. Olha só que interessante, né? A equivalência do tempo verbal em inglês e português. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser e estar em português. E ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como o presente contínuo ou passado contínuo, entre outros. Nos tópicos seguintes abordaremos as principais regras do verbo to be no passado, em sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Be ready. Verb to be in the past. Principais regras. O pretérito do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular. No presente temos as formas am, is, are. No passado, was e were, ou seja, apenas duas formas. Ok? Ele vai variar apenas nessas duas formas aqui para todos os pronomes, como veremos a seguir. Em segundo lugar, ele não é acompanhado pelo verbo auxiliar did, utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, como ocorre com os demais verbos. Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa, com o advérbio não. Por exemplo, Sheila was at home yesterday. Sheila estava em casa ontem. Sheila wasn't é a forma abreviada de was not at home yesterday. Sheila não estava em casa ontem. Was Sheila at home yesterday? Sheila estava em casa ontem, que é a forma interrogativa, ok? Vamos ver mais aqui. Verbo to be in the past, forma afirmativa. Como apontamos anteriormente,
O verbo to be em uma frase afirmativa tem uma forma irregular, was, were. Observe a tabela a seguir. Affirmative examples. Então aqui você tem a conjugação do verbo e do lado direito alguns exemplos, ok? Para o pronome I, a forma é was, vai ficar I was. Um exemplo, I was late, eu estava atrasado. You, para o you você tem were, you were at my party, você estava na minha festa. Terceira pessoa do singular, he was, ele estava. He was a student, ele era um aluno. Ou seja, he was, ele era ou ele estava. She was, ela era, ela estava. She was at school, ela estava na escola. It was, ele, isso, estava, ele, isso, era. It was a different day, foi um dia diferente. We were, nós éramos, nós estávamos. We were married, nós éramos casados. You were é a repetição do you, só que aqui no plural, ok? Vocês eram, vocês estavam. You were my friends, vocês eram meus amigos ou amigas. They were, eles ou elas eram ou eles ou elas estavam. They were my neighbors, eles eram meus vizinhos. Agora aqui a forma negativa. Na forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. Lembre-se que não utilizamos o auxiliar did. Observe a tabela a seguir. Negative examples. Negativo, exemplos. I was not, abreviado vai ficar wasn't. I wasn't late. Eu não estava atrasado. You were not. Abreviado vai ficar weren't. You weren't at my party. Você não estava na minha festa. He was not. Vai ficar he wasn't. He wasn't a student. Ele não era um aluno. She was not. Vai ficar wasn't. She wasn't. She wasn't at school. Ela não estava na escola. It was not, wasn't. It wasn't a different day. Não foi um dia diferente. We were not. Weren't. We weren't married. Nós não éramos casados. You were not. Weren't. You weren't my friends. Vocês não eram meus amigos. They were not. Weren't. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos. E por fim aqui a forma interrogativa. Verbo to be in the past. Forma interrogativa. Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem da frase afirmativa. Ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Observe a seguinte tabela. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa. Was
Was he a student? Ele era um aluno. Was she at school? Ele estava na escola. Was it a different day? E assim sucessivamente, ok? Tem que estar bem atento a esse detalhe. Para fazer a interrogativa, você vai começar a frase com o verbo, com a forma do passado. Você vai começar a frase com to be no passado e em seguida você vai colocar o pronome e depois o complemento, ok? Let's go. Bem, pessoal, tendo já visto o conteúdo sobre o to be, sobre o simple past do to be, vamos agora às questões. Começando aqui pela terceira. Diz assim, ó: Look at this scene and answer the questions. Olhe esta imagem, essa cena, e responda as perguntas. Letra A. Where was he? Onde ele estava? Aí aqui, olhando a imagem, vamos ter a seguinte possível resposta. He was in his bedroom. Ele estava no seu quarto. Letra B. How many birthday cards were there? Quantos cartões de aniversário haviam lá? Ou tinham lá? There were 3 birthday cards. Havia 3 cartões de aniversário. Então, olhando a imagem, nós vamos localizar esses 3 cartões. Letra C. How many owls were there? Quantas corujas havia lá? Ou haviam lá? Aí, ó. There were 2 owls. 2 owls. 2 corujas. Letra D. How many lamps were there? Quantas luminárias haviam lá? Então, 1, 2. There were 2 lamps. Quarta questão. Look at the previous image and complete the sentence using was not, were or were not. Havia, estava, não havia, não estava. E aqui a forma do plural. Então, letra A. Harry. Se eu estou falando do Harry, eu estou falando dele. Então aqui substituindo o pronome é he. E para he, a forma no passado do to be é was. He was. Harry was happy. O Harry estava feliz. Letra B. His suitcase was not closed. Ou seja, a mala dele não estava fechada. Olha ela aberta aqui. Ok? His book was not on the floor. O livro dele não estava no chão, estava sobre a mesa. Letra D. An envelope was on his bed. O envelope estava na sua cama. Letra E. Both lamps were switched on. Ambas as lâmpadas estavam ligadas. Letra F. 2 owls were asleep. Então, as corujas estavam dormindo. Por que que é o were? Porque são 2 corujas, então é plural. O pronome aqui seria they. Ok? Elas, as corujas, estavam dormindo. Letra G. There were not many books in his bedroom. Não havia muitos livros na sua cama. Letra H. His birthday cards were
on his bed. Por que o were aqui? Ó, de novo é o plural, birthday cards, cartões de aniversário, ok? Então, substituindo aqui, seria they. Quinta questão, para a gente encerrar. Complete the question using was or were. Ou seja, é só lembrar a conjugação do to be no passado para resolver essa questão aqui. Vamos lá, ó. Só que agora, ó, é a forma interrogativa. Todas as frases são perguntas. Então, it's a birthday party. Se o pronome é it, logo a forma é was. Was it a birthday party? Havia uma festa de aniversário? Where were his friends? Ou seja, friends plural, amigos. Então aqui é o were. Onde estavam seus amigos? Letra C. He alone? Se é he, a forma para he é was. Was he alone? Ele estava sozinho? Letra D. His friends hiding. Seus amigos escondidos. Were his friends hiding? Estavam seus amigos escondidos? The dogs outside. Ó, plural de novo, the dogs. Então aqui a forma é were. Were the dogs outside? E a última letra F. Bob at school yesterday. Se é Bob, o pronome aqui é he. E a forma então é was. Was Bob at school yesterday? Bob estava na escola ontem. Por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.